Olá! Nessa edição do De Olho dos Bichos, vamos conhecer um pouco sobre o universo dos peixes ornamentais. A criação para fins comerciais desses peixes tem atraído o interesse de pessoas que moram nas grandes cidades. A diferença do peixe ornamental para o peixe de corte é que o peixe de corte ele é voltado para alimentação humana e alimentação animal, e o peixe ornamental ele tem aquela preocupação voltada para o aquarismo, para colecionadores também e para, não mais já o nome, ornamentação. Num pequeno espaço, se o criador tiver a técnica correta, ele consegue criar algumas espécies, principalmente as menores, com valores agregados altos. Por exemplo, um peixinho você pode vender por R$300. Toda vez que eu passava na frente da loja de aquários, eu pequeno, eu olhava para as lojas assim, eu ficava parado na frente dos aquários, observando. E de tanto pedir, a avó, né? Minha avó me deu um aquário com um dourado, deu um peixe japonês. Então, dali pra frente foi só crescendo. E com 12 anos eu já tinha um banheiro na casa da minha mãe com quase 20 aquários. E esses aquários, assim, lotados de peixe, já criando. Eu, fui iniciante como aquarista, eu tinha os meus aquários, quando eu era assim, mais jovem, e rapidamente enjoava dos peixes. O guppy você não tem como enjoar, porque a cada 6 meses você está trocando. Você está fazendo coisas novas, você está melhorando, você está com cores diferentes. Então isso é que me fez voltar somente para o guppy. Tanto para quem quer produzir peixes ornamentais para um hobby, ou para quem quer produzir comercialmente, o primeiro conselho que nós damos é procurar saber sobre a espécie. Você tem que procurar saber quais são as requisições dessas espécies. Qual é a qualidade de água mais adequada para essa espécie, qual a melhor temperatura de cultivo, melhor temperatura para reprodução. O outro passo muito importante é conhecer qual vai ser o seu consumidor. Tem região que o pessoal gosta muito de beta, tem região que o pessoal gosta muito de guppy, outra o pessoal gosta muito de king. Então, assim, a pessoa fazer uma pesquisa naquela região, nos lojistas, escolher o tipo de peixe que ele vai criar, estudar tudo sobre aquele peixe e ver a estrutura que aquele peixe necessita. Os peixes mais comercializados no Brasil hoje são a molinésia, o guppy, o acará-bandeira, os discos e os paulistinhas. Mas os peixes que geram maior valor comercial são o cirurgião amarelo, o peixe palhaço e o goby. O mercado de ornamental ele gira sempre em torno das novidades dos peixes. Então, quanto mais raro for aquele peixe, tanto de formato quanto coloração, mais é atrativo para o mercado. Tá? Então, para se fazer esses animais, para se produzir esses animais de grande variação, né, a gente tem grande apoio do melhoramento genético. Com o auxílio da engenharia genética, tá? A gente consegue, através de marcadores moleculares, identificar determinadas características desses animais, determinadas colorações ou variedades de nadadeiras, ou mesmo formatos e tamanhos, e a gente seleciona aquelas características que o mercado, está pedindo naquele momento e utilizamos esses animais para a reprodução. Determinada época, as pessoas gostam mais de determinada cor, de determinado... Isso acontece nos peixes ornamentais. Eu produzi um peixe amarelo, vendeu muito. Todo mundo enjoou do amarelo, agora eles querem o laranja. Eu já tenho que estar com meu laranja já produzindo, já lançando no mercado. Se não tivesse esse auxílio do melhoramento genético, eu teria que estar fazendo essas reproduções ao acaso, até descobrir qual indivíduo que vai nascer com aquela característica que eu quero. Hoje você tem assim
milhares de linhagens de guppy com cores e combinações diferentes, genes diferentes. São vários genes combinando, você pega um gene e combina aí, assim, determinada cor no corpo, com a cor da cauda, você monta o peixe assim, do jeito que você quer. Você vê na mesma linhagem peixes com diferentes tons de vermelho, diferentes preenchimentos, que assim, um aquário de mesma linhagem, às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não quero criar uma linhagem só porque o peixe fica todo igual. Não, mas tem linhagens que não é bem assim. Existem variações de intensidade, de proporções de cores, então o aquário fica bem colorido, como esse aí, ó. A faculdade é essencial para qualquer criação. Na nossa criação de peixe ornamental, a gente tem muitas dificuldades, porque, por exemplo, doenças. Doenças, toda hora aparece uma doença diferente, então hoje a gente já começa a ter um apoio da faculdade. O curso de aquacultura da UFMG é um curso de bacharelado feito em 5 anos, no prazo de 5 anos, onde o foco principal do curso é produção comercial de organismos aquáticos. Várias espécies que estão em extinção ou estão ameaçadas de extinção, você pode produzir essas espécies em cativeiro, aumentando a quantidade desses animais e depois fazendo o repovoamento desses animais, retornando esses animais à natureza. As pesquisas que são feitas dentro das universidades, principalmente aqui na UFMG, normalmente são feitas através de demanda dos produtores, seja com determinadas doenças ou aumento de temperatura, mortalidade, qualidade de água ou ração, alimentação desses animais. Nós fizemos aqui no nosso laboratório uma pesquisa com o transporte de quinguios, que é aquele peixe japonês. Conversando com um dos produtores, ele relatou que ele estava tendo problema com o transporte desses animais. Então, através desse relato, nós fizemos esses testes. Então, nós testamos a densidade de estocagem por litro de água desse animal. Então, quantos animais eu posso colocar por litro? E também testamos quanto tempo de jejum a gente deve deixar esse animal antes de ser transportado. Isso pode ser um fato curioso, mas deixar o animal em jejum, para que isso? Justamente porque se o animal está com o trato gastrointestinal cheio, ele vai defecar, ele vai excretar naquela água de transporte. Então vai prejudicar a qualidade daquela água de transporte. Um resultado bom é que a nossa pesquisa revelou que a quantidade de animais que o produtor estava utilizando era uma quantidade inferior. Então ele pode utilizar uma quantidade maior desses animais naquela determinada fase de vida, porque isso otimiza os custos do produtor. Em relação ao tempo de jejum, nós chegamos à conclusão que se você deixar 24 horas até 72 horas de tempo de jejum, não faz tanta diferença assim em relação à qualidade da água. Esse teste que nós fizemos, ele vale para essa espécie que nós analisamos. Esse tempo de jejum, a quantidade de peixe por litro, vai variar de espécie para espécie e também da fase de vida desse animal. Outra pesquisa realizada na Escola de Veterinária da UFMG tem como objetivo a identificação de espécies de peixes ornamentais. Existe uma demanda mundial de identificação de espécies. A gente não conhece quais são as espécies de seres vivos que existem, todas as espécies de seres vivos que existem no planeta. E com esse pensamento, alguns pesquisadores da Universidade de Guelph, no Canadá, desenvolveram uma metodologia genética de identificação de espécies, que chama DNA barcode. Para algumas espécies, a análise morfológica não é tão simples quanto de outras. Um peixe beta, por exemplo, todo mundo consegue identificar facilmente. Mas algumas outras espécies, como espécies de cascudo, espécies de acará, não são tão simples, que são peixes nativos do nosso país, não são tão simples de fazer identificação. Isso demanda uma identificação morfológica mais especializada. Tendo em vista que os especialistas em identificação morfológica são cada vez mais raros e é uma atividade muito laboriosa, a identificação molecular, a identificação genética serve para isso, nesse sentido. Com apenas um fragmento de uma nadadeira, de uma barbatana ou de uma parte muscular do animal, eu consigo fazer a identificação dessa espécie de peixe. Os peixes que eu coletei em lojas de aquários, alguns animais eram vendidos como uma espécie e no sequenciamento foi observado que eram outra espécie.
São várias espécies que existem de tricogaster. E entre essas espécies, a Stress tricogaster lalius, ela tem um maior valor comercial. Só que as diferenças morfológicas são muito pequenas. Então, a análise genética vai dar uma credibilidade, uma certeza de qual espécie você está comprando, ou de qual espécie você está revendendo, né? Depende do ponto de vista de quem é o interessado na pesquisa. Um profissional, às vezes ele compra alguma espécie, ele é um híbrido, não é a espécie que ele está esperando que seja, e a gente consegue fazer a identificação dessa espécie, dar uma certeza para ele, uma certificação de qual espécie que ele comprou, que ele está vendendo nesse sentido. A partir do momento que as pessoas começarem a enxergar que isso é um mercado bom, que assim, se as pessoas investirem, isso aí, o Brasil pode ser o maior, na minha opinião, eu sempre acreditei que o Brasil é o maior celeiro para isso, porque a gente tem água, até então temos água, temperatura muito boa, a gente tem excelentes faculdades e temos pessoas interessadas e pessoas necessitadas. Então, a gente tem tudo no Brasil para que isso aconteça, mas a gente não tem apoio do governo, infelizmente. A grande dificuldade que nós temos hoje no Brasil é, primeiramente, a pessoa tem a criação. Como que eu vou escoar essa criação? Eu vou mandar meu peixinho como? Na minha opinião, deveria haver uma forma de você enviar, o correio deveria abrir essa brecha, nem que vendesse a embalagem própria, facilitasse isso, sabe? E daí as pessoas vão ter uma condição de começar a mandar para o Brasil. Para fora então nem se fala, porque a gente não tem a menor condição hoje de mandar um peixe para o exterior. O pequeno criador não.